João capítulo 15, do versículo 1 ao 17, está escrito: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Oremos, irmãos. Pai, nós te pedimos nesse instante, pela tua graça e a tua misericórdia, que fales conosco através da tua santa palavra. Queremos ser discípulos arraigados no Senhor, bem firmados na tua santa palavra. Queremos ser frutíferos, ó Deus. Queremos que a tua palavra seja semente preciosa em nossas vidas. Senhor, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração nesse instante, e que nós possamos compreender, ó Deus, o significado da tua palavra e possamos nos aplicar em praticá-la. É a nossa oração que fazemos a Ti nesse instante, a fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos? Jesus nos ensina nessa passagem, a videira verdadeira, uma lição muito importante para nós que somos seus discípulos a respeito da vida cristã. O cristão é nascido de novo. Ele é feito pelo Espírito Santo uma nova criatura. Ele é gerado de novo, não de semente corruptível, mas do Espírito Santo. Nós somos plantação de Deus. Diversas vezes a Escritura utiliza essa linguagem. Nós somos plantação de Deus. A vida do cristão precisa ser uma vida frutífera, irmãos. Isso é vital, é importantíssimo. A frutificação não é algo que pode ser imitado ou produzido artificialmente. É preciso vida para que haja fruto. Você já imaginou que frustrante não seria se você cultivasse uma parreira de uvas no seu quintal, semeasse, regasse, esperasse lentamente que ela desenvolvesse, e você a adubasse, e com todo cuidado podasse para que tivesse sempre ramos novos,
mas ela nunca desse fruto? A mesma frustração é com a vida cristã quando ela não tem frutos espirituais. E os frutos são os efeitos práticos da fé que nós professamos. Nós somos crentes em Jesus, professamos que cremos nele, mas o que isso muda na minha vida? O que isso muda na sua vida? Dizer que você é cristão, que você é crente, que você é evangélico, que você crê em Jesus, o que muda na sua vida? Esses são os frutos. E é a respeito disso que Jesus está nos falando, como ele disse aqui aos seus discípulos no capítulo 15. Ele começa dizendo lá no versículo 1, eu sou a videira verdadeira. É algo muito interessante nessa figura de linguagem que Jesus usa, é que a videira, irmãos, é uma planta emblemática para o judeu. A videira, ela é símbolo para os judeus de prosperidade, de vida, de alegria. O vinho, que é o símbolo da alegria dos judeus, é o sangue das uvas. Então, Jesus refere-se a si mesmo como a videira verdadeira, dada a importância dessa planta, dado o seu significado. Ele é vida, Jesus é vida verdadeira, Jesus é verdadeira prosperidade, não prosperidade material, Jesus é verdadeira alegria. Alegria que nós podemos obter em quaisquer outras coisas, não é verdadeira. É passageira, é momentânea. A prosperidade que nós podemos obter por quaisquer meios humanos não é verdadeira. A vida sem Jesus não é vida verdadeiramente. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Então se ele afirma ser a verdadeira, é sinal, é de se esperar. Supõe-se que haja uma falsa. E de fato, há uma videira ruim, que produziu uvas ruins. E foi Israel. Israel, o povo do Antigo Testamento. Porque fracassou em ser um reino sacerdotal para Deus. Para que todas as nações adorassem a Deus. Esse era o desejo de Deus para Israel. Deus plantou Israel como quem planta uma vinha, como quem planta uma parreira de uvas. Para que Israel fosse o epicentro, onde todas as nações viessem adorar a Deus. Ele queria que Israel fosse o anúncio da sua graça para todo mundo, mas Israel falhou. Israel produziu uvas ruins. Por isso é que Deus envia o seu Filho, a videira verdadeira, para que por ele todos os povos, de toda a raça, língua, tribo e nação, fossem feitos povo para o seu Deus. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Irmãos, curiosamente, a videira é uma planta delicada. É uma planta que se manuseia com cuidado. Exige-se um especial cuidado com a planta. Exige que se prepare uma parreira para que ela possa ficar firme. Jesus é essa videira e o seu Pai é quem cuida das coisas do seu reino. Quem cuida dessa plantação que é Jesus, do qual nós somos parte, é Deus. Não somos nós. Muitas vezes nós nos preocupamos demais. Por que é que as coisas não estão acontecendo como nós imaginávamos que elas deveriam acontecer? Como se nós precisássemos ensinar a Deus a resolver os nossos problemas. Mas Ele é o lavrador. Ele é quem cuida. Jesus disse, vocês são os ramos, vocês são os galhos. Versículo 5. Eu sou a videira, o meu pai é o lavrador, meu pai é o jardineiro, vocês são os galhos. Semelhante à comparação que Jesus faz, aliás, que Paulo faz do corpo e de seus membros, essa comparação que Jesus
faz a respeito de nós e ele como videira e galhos, mostra a natureza da igreja de Jesus. Cada crente ligado de maneira orgânica a Cristo, formando um corpo. Não é um relacionamento artificial, irmãos, é diferente de ser membro de um clube, sócio de um clube, é diferente de ser empregado numa empresa. O relacionamento que o crente tem com Jesus e com os demais não é um relacionamento artificial produzido pelo homem. É um relacionamento orgânico, vivo. Tão vivo quanto um corpo é, tão vivo quanto uma videira, uma planta é. E essa vida necessariamente é vida frutífera. É o que ele começa falando no versículo 2. Deus, como lavrador, cultiva esta videira para que ela seja saudável. E, irmãos, tudo que é vivo e saudável frutifica. A planta frutifica, o animal frutifica, o ser humano frutifica. Tudo que é vivo e saudável dá fruto, aumenta, reproduz, cresce. Essa é a ordem natural da coisa. Ele diz, meu pai é o lavrador e toda a vara em mim que não dá fruto, ele corta. Corta toda a que não dá fruto. Isso é claramente reprovação. Há muita gente que se diz crente em Jesus, mas que as vidas não produzem fruto algum. Não há evidência nenhuma de que a vida deles é aquilo que eles afirmam ser. Você já ouviu dizer que existe crente safado? Irmãos, não existe nenhum crente safado. Existem alguns safados que se dizem crentes. Não existe nenhum crente desonesto. Existem desonestos se dizendo crentes. Há muito joio no meio do trigo. E não é papel nosso distingui-los. Essa distinção, essa separação será feita na vinda do Senhor. Seus anjos recolherão o trigo no celeiro e lançarão a palha, o joio, mato, no fogo que nunca se apaga. Todo crente infrutífero é um falso crente. Todo crente estagnado, que não faz nada da vida dele, espiritualmente falando, é um falso crente. É um impostor. Jesus está dizendo isso porque entre os seus discípulos estava também Judas. Uma vara infrutífera, um ramo estéril. E todo ramo que não dá fruto é cortado e lançado fora. Esses são os falsos crentes, que não perseveram. Eles são deixados para ser queimados no fogo. É o que Jesus diz lá no versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Mas volta lá para o versículo 2. Ele corta toda que não dá fruto, mas a que dá fruto ele limpa. Limpa, isto é, poda. O jardineiro, o pai lavrador, ele poda a vida do crente frutífero. No sentido de que ele tira aquilo que não é da vontade dele, que ele nos santifica, que ele vai tirando as arestas, limpando as beiradas, lapidando-nos conforme a sua vontade. Aí eu não tenho quase nenhuma intimidade, né, com planta, mas obviamente que se eu não podo a planta, ela vai, aquele galho que antes era frutífero, mais cedo ou mais tarde torna-se estéril. É preciso cuidado, é preciso o renovo. A palavra renovo, muitas vezes a gente emprega ela no sentido espiritual, né, de renovação, de renovado, etc e tal. Mas essa palavra renovo significa literalmente o broto. Quando sai aquele brotinho verde no caule da planta, isso é renovo. Sua vida é renovada, você sente-se renovado em Cristo, você é um broto novo. Há novidade de vida, coisas novas na sua vida. O que mudou? O que mudou em você como marido
que é que mudou em você como profissional? O que é que mudou em você como cidadão? O que é que mudou em você como filho, como pai? O que é que mudou em você como irmão em Cristo? Se não mudou nada, é só um discurso vazio da boca para fora. Se eu chegasse aqui agora para vocês e dissesse, olha irmão, chegasse atrasado para o culto, chegasse agora para começar a pregar, e dissesse, olha irmão, vocês me desculpem, mas eu atrasei porque um caminhão me atropelou. Vocês iriam olhar para mim e dizer, pastor, como que algo tão impactante assim aconteceu com o senhor e o senhor está aí inteiro, não mudou nada? Não, mas um caminhão me atropelou, por isso eu me atrasei. Vocês não acreditariam. Da mesma maneira, se você disser para mim que Jesus encontrou com você e não causou impacto nenhum na sua vida, eu vou duvidar do seu encontro com Jesus. Não vou duvidar que quando Jesus encontra alguém, ele transforma completamente. Assim como você não vai duvidar que quando um caminhão passa por cima de alguém, aquele alguém é transformado completamente. Então nossa vida precisa trazer evidências. Se a minha vida é frutífera, Deus está me podando, está me lapidando, está tirando aquelas coisas que não lhe agradam. Isso é um processo gradativo. Tá? Eu levantei a mão para Cristo e falei, Senhor, eu recebo a Ti como Salvador da minha vida. Não fico instantaneamente santo, crescem asas, uma auréola em cima da minha cabeça e eu saio voando. Ninguém vira um anjo na hora que crê em Jesus. É uma poda, é um cultivo, é um processo. Mas da mesma maneira que a planta, quando é podada, solta renovos, solta brotos, a sua vida, quando é podada, quando ela é purificada, quando ela é santificada nesse processo espiritual, há renovos, há novidades, há evidências disso que você está dizendo. Ele limpa, ou seja, ele nos disciplina, ele nos poda, ele aplica a sua vontade em nós, para que dê mais fruto. Mais fruto significa crescimento, amadurecimento, avanço no caminho. A nossa caminhada de fé, irmãos, não podemos ser aqueles mesmos meninos imaturos de sempre. Se nós somos nascidos de novo, somos bebezinhos na fé, não podemos ser bebê pro resto da vida. Não podemos ficar, tomando leitinho na mamadeira pro resto da vida. Nós precisamos crescer, amadurecer. Isso é dar mais fruto. Fruto, mais fruto. Preste atenção nisso. Existe uma progressão, existe um aumento, existe um avanço. A vida do crente estagnada é uma vida estéril. E tem que cuidar para que a sua profissão de fé não se mostre falsa e ele não seja cortado e reprovado. Limpa toda a que dá fruto para que dê mais. Versículo 3, Jesus explica como é essa limpeza, como é essa poda. É a palavra que ele nos tem ensinado, responsável por essa limpeza. É a palavra de Deus, irmãos. Não depende da retórica, de quão bem o pastor fala ou qualquer outra pessoa aqui na frente, ou quão bonito são os cânticos que cantamos na igreja, se estão bem tangidos no instrumento, se a igreja é bem adornada, se o ambiente é agradável, bem climatizado. Isso pouco importa. Isso não produz nada na vida de ninguém. Quem de fato limpa, poda, transforma, santifica, nos amolda conforme a vontade de Deus é a sua palavra. Ela é responsável por podar aquilo que não presta. O crente que é santificado pela palavra, ele é santificado à medida que ele a conhece e a pratica. Então você precisa conhecer a palavra de Deus. E não existe outro meio senão lendo. Ou, no caso de você não souber ler, ouvindo. Não existe outro meio de você conhecê-la se não for com um contato direto com ela. À medida que eu conheço e à medida que eu a pratico, ela vai tirando de mim tudo aquilo que não é a vontade de Deus, me podando para que eu seja um crente frutífero. Versículo 4 e 5, Jesus diz assim que, da mesma maneira que os galhos não podem fazer nada se não estiverem ligados
no tronco, nós também, sem ele, nada podemos fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada mesmo. É nada mesmo. Nada é nada mesmo. Nem que você dê um pão para quem tem fome, nem que você dê uma blusa para quem tem frio, que não é o caso do Mato Grosso, mas entendam o que eu quero dizer. Mesmo que você socorra quem precisa, se isso não estiver ligado em Cristo, isso é nada. Isso é de nenhuma relevância. Isso é apenas rebeldia contra Deus. Sem mim, Jesus diz, vocês não podem fazer nada. Tudo que o crente produz de boas obras, tudo que o crente produz que é são, que é benéfico, não é resultado da sua própria capacidade, dos seus próprios méritos, dos seus próprios esforços. Não é. Somos apenas os galhos. A vida está no tronco da planta. A vida não está em nós. A vida está na planta que é Cristo. E todos esses galhos são unidos uns aos outros pela planta. Todos os galhos são membros uns dos outros por causa da planta que os une. Qualquer galho fora da videira seca, morre. Experimenta isso, irmãos. Experimenta isso. Chega lá na sua casa, pega a sua plantinha, corta um galinho dela e deixa ali do lado. Bem pertinho, mas corta ele. Corta o galinho e deixa ali do lado. E amanhã ele está morto. Se você duvida, faz um experimento diferente. Corta o seu dedo, põe ele no seu bolso, para ele ficar pertinho do corpo, mas corta. E aí depois você tenta pô-lo de novo. Ali uns 2, 3 dias, se o bolso ainda não estiver insuportável de fedido. Porque morre, porque apodrece. É um engano, é um perigo enorme. E muitos hoje, que se dizem crentes, se dizem cristãos, rejeitam a vida em comunidade. Muitos dizem que são crentes, mas não precisam frequentar uma igreja. Eles não querem ter que encarar esse ambiente. Porque aqui é um ambiente de poda. Um ambiente em que nós precisamos aparar as arestas. É aqui que nós temos que lidar com aquilo que realmente nós somos. Falhos, limitados, pecadores. É aqui que nós temos que tratar as nossas mazelas, as nossas doenças. Então hoje há um crescente movimento de chamados desigrejados. Pessoas que depois de algum tempo professando fé cristã, simplesmente não querem envolver-se com a vida comunitária, com a igreja organizada. E se questionado, eles dizem assim, não, mas eu adoro a Deus na minha casa, eu falo com Deus na minha casa, eu leio a minha Bíblia na minha casa, e é eu, minha esposa e minha filha, e onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor está presente. Mentira. Mentira. Nós temos que estar ligados no corpo. Muitas pessoas, irmãos, querem ser o mãozinha da família Adams, sabe, um membro ambulante, mas isso é ficção, isso não existe, assim como não existe galho ambulante. Galho fora da videira seca e morre. Essa que é a verdade. Nós temos que encarar a dificuldade que é a vida em comunidade. Da mesma maneira que quem está doente encara a fila do hospital, porque lá é o lugar que ele vai para se tratar. Assim, todo aquele que quer viver a vida em comunidade tem que encarar a comunidade. Todo mundo que quer estar ligado na videira tem que estar aqui na videira. Ligado em Cristo, como um corpo, dependendo uns dos outros. Compartilhando vida uns com os outros. Isso é bom, há coisas boas também, não há só ameaças aqui de Jesus, Do tipo, olha, se você não produzir fruto, você é um impostor, te corto fora. Não há. O discurso de Jesus não é só ameaças. Há coisas maravilhosas. Ele nos diz aí, no versículo 7, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e será feito para vocês.
Irmãos, orações atendidas, orações respondidas. Essa palavra precisa nos dar ânimo, que apesar de ser difícil lidar com os outros, há uma promessa importante de termos orações atendidas. Se nós estivermos em Jesus, ligados na videira, ligados uns aos outros, porque todos estamos ligados nele, e a palavra dele estiver em nós, nos podando, nos lapidando, nos santificando, nós oraremos, e ele nos responderá, se nós permanecermos. Perseverança. Isso é tudo que ele segue dizendo. Versículos 8 a 11, Jesus fala da perseverança. Como ele perseverou no amor do Pai, como ele perseverou em obedecer o mandamento do Pai, e o Pai o amou, assim nós perseveramos no seu amor, perseveramos no seu mandamento, e também recebemos a mesma graça. O crente frutífero prova o seu amor a Deus, permanecendo na sua palavra, obedecendo, guardando o mandamento. No versículo 14 ele diz assim: vocês serão os meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Não existe maior amor do que esse. Ninguém tem um amor maior do que esse, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Irmão, se eu não me sacrificar pelo bem do todo, eu não sou amigo, eu não amo, eu não estou disposto a ceder, eu não estou disposto a perdoar. Eu não amo de verdade, eu amo da boca para fora, eu amo os que me fazem bem apenas. Não é esse o amor cristão. O amor cristão é o amor que dá outra face. O amor cristão é o amor que perdoa a ofensa. O amor cristão é aquele que retribui o mal com o bem. Vocês serão os meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Versículo 15. Vocês não são mais apenas servos. E olha que ser servo de Jesus já é uma honra tremenda. É imensa honra sermos servos do Filho de Deus. Mas Ele não nos chama mais servos apenas. Ele quer nos chamar amigos. Porque Ele quer compartilhar conosco aquilo que Ele recebeu do Pai. O servo, o escravo, não senta-se na mesa junto com o Senhor, com o dono. Mas o amigo senta-se. O amigo tem intimidade, tem comunhão. O Senhor não esconde de nós nada. E nós participamos de todas as graças que o Pai deu a Jesus. Assim como o ramo participa da seiva. Como o ramo participa da seiva, assim nós participamos da vida que está na videira, da vida que está em Jesus. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Isso é importante. Não é o ramo, mas é a videira, é dela o mérito. E não nós. E nós precisamos vigiar nesse sentido, para não nos tornarmos orgulhosos, soberbos, porque eu faço mais do que a pessoa que está do meu lado, porque eu sou mais ativo, mais participativo do que o outro. Não é nada que está em nós, não é nada que nós fazemos. O Evangelho não é sobre aquilo que nós fazemos. O Evangelho é sobre aquilo que Jesus fez. Não é o crente que escolhe a Jesus. Não, aquela música, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo. Está errada. Não é a gente que escolhe. É Ele quem nos escolhe. Né? Nós tínhamos, o cantor lá tinha que cantar assim: mas Deus me escolhe. Deus escolhe ser o meu amigo. Deus me escolhe todo dia. É Ele quem nos escolheu. Jesus nos escolheu e mais, Ele nos, versículo 16 aí, segue aí, nomeou, Ele nos deu uma missão, Ele nos deu autoridade, Ele nos fez seus embaixadores, Ele nos deu uma procuração, para que nós possamos falar em nome dEle. Ele nos escolheu,
E Ele nos nomeou para quê? Para que vocês vão e para que vocês deem fruto. Jesus nos nomeou e nos enviou para sermos frutíferos, para que nós tenhamos um testemunho, para que o nosso fruto permaneça, não seja um fruto temporão, passageiro, mas seja um fruto perene. É um fruto no meu lar, é um fruto no meu trabalho, é um fruto na minha roda de amigos, é um fruto quando eu me levanto, é um fruto quando eu me deito, é um fruto se o céu estiver azul, ensolarado, como o pastor gosta, é um fruto se o céu estiver cinza e chuvoso, como a esposa do pastor gosta. É um fruto para os dias bons e para os dias maus. O Senhor nos nomeou para isso, a fim de que tudo que nós pedirmos a Deus, Ele faça. Irmãos, não reduz esse tudo que pedirmos a Deus a pedir um carro, a pedir uma casa. As palavras de Jesus aqui são muito mais profundas e eu sei que vocês pensam assim também. Agora imagina que coisa maravilhosa termos na nossa mão uma procuração para falarmos em nome dEle, para dizermos ao morto, levanta-se, e ele levantar-se como nós levantamos do nosso sepulcro de pecado, para profetizarmos vida e a vida acontecer, para anunciarmos a salvação e os pecadores serem salvos. Fruto é isso. Que tipo de fruto? O pastor ficou falando de fruto até agora, é fruto. Mas e aí, pastor? É uva? É maçã? O que é? É uma metáfora. Fruto é o resultado, é o produto. Que resultado há na sua vida de você estar ligado em Jesus? O galho faz parte da videira, ele é uma extensão dela. Se a videira é santa, o galho é santo. Se a videira é honesta, o galho é honesto. Se a videira é mansa, o galho é manso. Se a videira é humilde, o galho é humilde. Se a videira é serva, o galho é servo. Se a videira é verdadeira, o galho é crente verdadeiro. Porque o galho é uma extensão da videira. Então, fruto é o resultado desse relacionamento que eu professo ter com Jesus. Fruto é o que resulta da minha profissão de fé diante dos homens. Há alguns exemplos de fruto na Escritura. Fruto de justiça, quando as minhas obras correspondem ao meu discurso, quando a minha atitude é coerente com aquilo que eu falo. Não justo por alguma justiça que haja em mim, não justo por alguma justiça que haja em você, mas justo porque fomos justificados pela fé em Cristo. Porque lá na cruz, as nossas culpas foram depositadas na conta dele, e os seus méritos foram depositados na nossa conta. Por isso, frutos de justiça. É também o fruto do Espírito. Abra a sua Bíblia aí comigo, Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, esperança, gentileza, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas o fruto do Espírito irmãos, não é os frutos, não são 9 frutos, é um fruto. O fruto do Espírito é tudo isso. Pra você entender, imagina uma mexerica com 9 gomos. Cada gomo não é um fruto. Cada gomo é parte do fruto. Cada uma dessas virtudes não são 9 frutos. Cada uma dessas virtudes é parte do fruto. Então, o resultado do meu relacionamento com Cristo, não, poderia também ter dito para vocês, né, que o fruto é o cacho de uva e não cada bago individualmente. Então, o resultado da minha vida ligado em Cristo tem que ser mais amor. Amor, que amor esse? O amor ágape, o amor sacrificial, o amor apesar de, o amor que tudo espera, tudo suporta, tudo crê, o amor que nunca falha. Mais alegria, não alegria passageira, não felicidade produzida pelo mundo, mas alegria real, satisfação real em Deus. Paz, e paz não é ausência de conflito. Paz não é ausência de conflito. Paz é repouso, é confiança no Senhor. A Escritura diz, no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Então nós precisamos ter uma atitude pacificadora. Como Jesus nos ensina no Sermão da Montanha, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, como é que eu respondo a uma palavra dura com outra ainda mais dura? Como é que eu respondo a uma atitude grossa com outra mais grossa ainda? Ou eu sou pacificador? Se você produz fruto, você precisa ter mais paz. Esperança, ou numa tradução mais difícil aqui, longanimidade. Esperança, paciência. Nós queremos as coisas tudo para ontem. Nós achamos que o reino de Deus está ligado na rede mundial de computadores, que é tudo para ontem, que é tudo instantâneo. Nós achamos que uma boa refeição é feita como miojo. Miojo é feito em 3 minutos, por isso que ele não alimenta nada. Nós precisamos ter mais paciência. Esperança. Esperança é esperar. Mais gentileza. Dar o lugar. Dar e preferir o outro em lugar de si mesmo. Mais amabilidade. Mais bondade, ou seja, que adianta eu ser gentil, eu ser benigno, se isso não resultar em algo prático, em uma boa ação, ajudar a vovó a atravessar a rua, Então, algo de prático tem que ser feito. Não adianta eu ter palavras bonitas, um discurso pacificador, se na hora de fazer algo concreto nada acontece. Bondade é isso, é uma atitude boa, concreta, algo de bom que eu faço, objetivamente. Fidelidade, e aqui tem 2 sentidos de fidelidade. Primeiro, é eu ser fiel e eu inspirar fidelidade. É eu confiar e eu inspirar confiança. É eu confiar em vocês, confiar na palavra de Deus, e é eu inspirar confiança a vocês. E é eu ser fiel a Deus. Mais fidelidade, mais verdade, honestidade um com o outro. Mansidão. Jesus diz, sejam mansos, simples, inocentes como pombos, e astutos, vivos como cobras. A mansidão do cristão é essa. O cristão não é uma topeira, é um tapado. A mansidão do cristão é simplicidade, singeleza, como uma pomba, porque ninguém desconfia mal dos pombos. Mas prudência, atenção,
sagacidade, como uma cobra, porque ninguém ousa pisar a cobra. Precisamos ser mansos nesse sentido. Precisamos ser humildes. E domínio próprio. Aquela história do pavio curto é só para quem não nasceu de novo. É só para quem não está sendo podado, né? Nós precisamos ter domínio próprio em todas as áreas. Sempre que nós fazemos mau uso de toda dádiva, de todo o dom de Deus, nós estamos pecando. Essa desordem pode ser um apetite desordenado, pode ser uma bebedice, pode ser um vício qualquer, pode ser uma ansiedade qualquer, mas nós precisamos ter domínio próprio. Isso é o fruto. Então há fruto de justiça, como eu disse para vocês, há o fruto do Espírito, mas também há santificação, aperfeiçoamento. Se ele me poda, se ele me lapida, se ele tira o que não presta gradativamente, isso é aperfeiçoamento. Eu tenho que hoje ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã ser melhor do que eu sou hoje. Melhor do que quem? Melhor do que eu mesmo, não é melhor do que ninguém que está do meu lado. E cada um é cada um, né? Deixo cada um dos outros. Melhor do que eu mesmo. Hoje melhor do que eu fui ontem, amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. Santificação, aperfeiçoamento. E é também evangelização. Frutificar é ganhar almas, é gerar vida. Dentro de cada fruto há uma nova semente, dentro de cada semente há uma nova planta. Dar frutos é também multiplicar-se, gerar vidas, ganhar almas, evangelizar. Versículo 17, para nós terminarmos. Isso é o que eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amor fraternal, irmãos, essa é a seiva que nós nos alimentamos da planta. Comunhão entre os irmãos. Se nós somos verdadeiros discípulos, nós nos amamos uns aos outros. Nós nos amamos uns aos outros como Ele nos amou. Essa é a prova de que nós estamos ligados em Jesus. Essa é a prova de que nós estamos ligados uns aos outros. Se a vida que flui em nós é uma vida comum, é uma vida em comunidade. É amor fraternal. Quem ama serve, quem ama perdoa, quem ama ajuda, quem ama obedece. E se nós somos os seus discípulos, nós nos amamos uns aos outros, como Ele nos amou. Se coloque em pé para nós orarmos agora. Vou pedir para alguém chamar a Mariana lá para mim, por favor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos agradecer ao Senhor, pedir para que Ele nos pode, para que Ele nos deixe cada dia mais conforme a sua vontade, a fim de que as nossas vidas sejam frutíferas. Feche seus olhos e oremos. Pai, damos graças a Ti por essa palavra. O Senhor é o jardineiro, é o cuidador da nossa vida espiritual. E Te pedimos, ó Deus, que tires de nós tudo que não lhe agrada. Senhor, nos poda, nos lapida, Senhor, para que a nossa vida seja constantemente renovada. Para que a nossa vida seja constantemente frutificada. E que o fruto permaneça, aumente, multiplique, para que mais pessoas conheçam a Ti, para que mais conheçam o Teu nome, para que mais pecadores se convertam, se arrependam dos seus pecados. Senhor, que essa palavra esteja no nosso coração como semente preciosa do Teu Evangelho. Que ela caia em terra boa e que ela frutifique no nosso lar, frutifique no nosso trabalho, frutifique nesta cidade. Que nós possamos ter fruto, Senhor,
para oferecer àquele que tem fome. Que nós tenhamos frutos, Senhor, para plantar outras. Pai, cuida da vida desses meus irmãos. Que eles sejam plantação de Deus. Que eles sejam cuidados por Ti. Tu que és o sábio lavrador. Nós oramos a Ti, crentes, convictos, agradecidos. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos participar da ceia agora, irmãos. Peço que o irmão Edemar e a irmã Maiden venham aqui à frente. Você pode se assentar enquanto nós fazemos a leitura, enquanto preparamos os elementos.